hoje veio ao Seminário Santa Terezinha falar sobre vocação, né, os caminhos da vocação e, claro, sobre Festa de Santa Terezinha 2020. Para isso, estou ao lado aqui do Padre Francisco Crisanto, que é reitor do seminário. Padre, um prazer receber o senhor aqui no YouTube da Diocese de Mossoró, para a gente bater um papo sobre vocação. Queria, o que um jovem que sente o chamado, né, a vocação sacerdotal, deve fazer? Então, primeiramente, eu quero agradecer a gentileza de se interessar pelo nosso seminário, de vir até aqui para essa conversa, saudar os seguidores inscritos no canal da Diocese de Mossoró. E falar de vocação é delicado, porque não se trata de um plano nosso, é um plano de Deus. E um jovem que sente esse chamado, ele deve procurar ajuda de alguém mais experiente, de alguém que já respondeu esse chamado, para tentar discernir se é realmente a vontade de Deus. Na linguagem que os jesuítas usam muito de discernimento, que Santo Inácio já falava nos exercícios espirituais, o discernimento é do bom para o melhor, não é uma coisa ruim para passar para uma coisa boa. Então a pessoa vai decidir aquilo que já é bom, se ser leigo é bom, e ela acha que pode servir melhor a Deus como um padre. Ou então se ele percebe que o melhor dele vai ser como leigo. Então tem que ser ajudado nesse processo de discernimento, porque às vezes são ilusões, às vezes é só achar bonito, mas como chegar realmente a ter o máximo de clareza que é a vontade de Deus, que é ali onde você vai fazer de uma forma mais excelente a vontade de Deus. Então precisa de muita ajuda, precisa de silêncio, que a gente sabe a nossa sociedade não ajuda com tanto barulho. Então tem que no silêncio também escutar a Deus falando lá no mais íntimo de cada um de nós. Tem que olhar a realidade, olhar se a gente realmente pode dar uma resposta a essas realidades. A partir da sua experiência, né, como é que o senhor sentiu assim, de mais concreto, de mais certeza dentro do seu íntimo? Qual foi o exemplo mais forte no seu discernimento que o senhor diz, é isso que eu quero mesmo? O senhor lembra? É muito interessante a sua pergunta, porque mesmo que eu comecei a sentir, a dizer que queria ser padre muito criança, eu sempre digo, não posso dizer que sou pequeno, porque que era pequeno, que ainda sou pequeno. Mas muito criança comecei a falar, mas realmente teve um momento muito forte, que eu lembro que foi no ano em que a gente tinha um vigário italiano, ficou 15 anos na paróquia de São Miguel, e ele ia a cada 3 anos visitar a família dele, e em 97, quando ele foi, e eu comecei a perceber assim, a gente na matriz, porque sempre a matriz é mais privilegiada, mas na matriz ficava esperando que viesse um padre de fora, né? Ele já deixou uma agenda, e aí eu fiquei imaginando aquelas comunidades que passam anos e meses sem a presença de um padre, né? Os políticos a gente sabe que só visitam de 4 em 4 anos, o padre é aquele que se esforça para ir pelo menos uma vez ao mês às comunidades rurais, às comunidades mais distantes. Então, acho que foi aquele momento ali, sabe, Valéria? Sentir essa necessidade. A gente, como matriz, estava necessitado, imagine as comunidades mais distantes. Então, penso que foi o decisivo naquele momento. O senhor lembra quantos anos o senhor tinha? Eu ia fazer 18 em outubro, isso foi pelo mês de junho. Eu sempre ia período de férias, como eu disse, a cada 3 anos, né? Ficavam 3 meses de férias, eu acho que era compensando os 3 anos que... Padre Crisanto, qual a idade, né, para iniciar assim, o discernimento e o que se espera de um jovem vocacionado? Olha, a idade aqui no nosso seminário, por exemplo, se tem uma turminha para começar o primeiro ano do ensino médio, a gente já apoia. Se tem 2 ou 3 para se ajudarem, Porque que idade? a gente sabe que os estudos são muito pesados no Colégio Diocesano, por exemplo. Sempre foi o fantasma, sempre o terror Colégio Diocesano, né? Porque a grande maioria vem de cidades muito pequenas, uma educação às vezes muito frágil, então o Diocesano sempre foi aquele bicho papão. Desafio.
Eu ainda não acompanho porque houve essa mudança, né? Hoje o quinto ano é o sexto, então não sei quem está no primeiro ano do ensino médio é de 14 para os 15 anos, essa fase aí. Então a partir dos 15 anos você já recebe. Já recebemos, né? Mas tem tido também a procura de jovens já com ensino médio completo, jovens até fazendo o curso universitário, os sinais dos tempos, né? Não tem Antigamente tinha aquele perfil, novinhos, às vezes já começava a caminhar de coroinhas e catequistas, mas hoje, assim, tudo está meio prolongado, né? Até os discernimentos também, as questões que cada um vai fazendo na sua vida, então não tem uma idade certa. Mas no nosso caso aqui, não são todas as dioceses do Brasil que tem seminário menor, a gente também deve muito a Dom Mariano, porque ele tem na cabeça dele que o seminário menor é aquela base boa, como eles tiveram em Trento, né? Quase todas as crianças, meninos entravam no seminário e ia fazendo esse discernimento. Acho que o tempo de Dom Mariano tinha 1.700 seminaristas no seminário de Trento. Era tanta gente que uma turma não falava com a outra para ter um pouco de ordem, de organização. Hoje, no nosso seminário aqui, no menor, nós temos jovens a partir de que idade e quantos? Temos 3 a partir de 15 anos, todos na 15 e 16 anos. É uma responsabilidade, né? Com certeza. Porque a família passa a ser a família seminário, né? A sua... E até a linguagem, assim, para a gente conversar com os jovens, entender É verdade. Não é fácil, né? O seminário realiza encontros vocacionais, não é isso? Sim. Como é que se dá? A partir um ano todo? Como é que quem está nos acompanhando, que sente o chamado, conversa com o padre para ir à próxima etapa? A partir da conversa com o padre é quem faz essa ponte com o seminário para que eles possam participar desses encontros? O ideal é que a gente pede realmente que tenha o consentimento do padre, porque também o padre conhece um pouco melhor, sabe se dá certo, o perfil que ele tem daquele jovem, daquele adolescente que está pedindo. Então a gente sempre recomenda. Claro que às vezes acontece de chegar um assim, como a gente diz, de paraquedas, né? Sem o padre saber, mas o caminho mais natural que a gente pede é esse, que venha através do seu pároco. E sempre nós oferecemos 5 encontros, sempre tem uma dinâmica, e claro, nada é do mesmo jeito, mas a estrutura. A primeira parte a gente reflete sobre o sentido da vida, a vocação humana, a vocação cristã, que está também na base. No segundo encontro é sempre a partir da Bíblia, os chamados na Bíblia, as vocações, no Antigo e no Novo Testamento. O terceiro encontro, a gente chama pessoas para falar de várias vocações. Elas contam como é que elas descobriram, como é que elas entenderam que eram chamadas para ser padre, como é que elas entenderam que a vocação é o matrimônio. E nesse encontro a gente pede muito que eles usem a metáfora da camisa. Então eles vestem aquela camisa. Enquanto está se falando da vocação ao matrimônio, eles mentalmente vestem a camisa do matrimônio. Se imaginem casados, quais as motivações para casar ou para não casar. Quando fala da vocação do leigo, vista naquele momento a camisa do leigo. Imagine-se um bom leigo na sua paróquia, na sua comunidade. E assim essa metáfora, porque é como uma roupa, né? Tem roupa que a gente veste, se sente bem, uma roupa mais apertada. Então, não botar logo na cabeça que tem que ser padre, pense que tem outras possibilidades. Hoje tem as novas comunidades, por exemplo, às vezes um irmão leigo numa congregação, sem necessariamente ser padre. Então, não se fixar, mas com essa liberdade buscar entender o que Deus quer, qual é a vontade dele, e como eu dizia no início, ver do bom para o melhor, o que melhor a gente pode corresponder à vontade de Deus. Ser leigo, todas as vocações são boas, não tem uma vocação melhor do que a outra. Então cada um vai ver se ele é bom, já é bom aquela vocação que ele pensa, e se ele pode ser melhor para fazer a vontade de Deus, né? Tem uma história muito interessante que a irmã Ilha até contou no retiro, que ela dizia, um padre, acho que também jesuíta, que numa etapa deles, eles eram chamados a escrever uma carta, dizendo os dons, o que é que ele melhor fazia.
E esse rapaz aí, ele ficou meio sem saber o que botar, mas ele lembrou que ele dirigia bem. Ele lembrou que era um bom motorista. E ele foi numa realidade da Amazônia, essas realidades do norte, e uma vez uma pessoa foi baleada, precisava levar para uma cidade bem distante, a gente sabe as distâncias do norte, e alguém disse, você não botou que você era um bom motorista? Então, para ser esse ágil, abre o motorista para ir para uma cidade bem distante, para tentar salvar aquela vida. É uma coisa tão pitoresca, né? Naquela etapa da vida, não sei quanto tempo foi de quando ele escreveu essa carta aí, de quando necessitou, mas ele tinha colocado que ele podia fazer melhor de ser um motorista, naquela realidade ali, para tentar salvar uma vida, então tinha que ser um bom motorista. Ele foi importante, então. Padre, a gente está já chegando no final do ano, os encontros nesse tempo de pandemia, eu queria que o senhor falasse se estão acontecendo. E os jovens que querem, a partir de 2021, participar, a partir de quando, de qual mês que eles devem procurar a sua paróquia? Sim, então eu parei no terceiro encontro, ainda temos os outros dois, o penúltimo geralmente é com a psicóloga, um psicólogo, aplica alguns testes para ver a questão até de inteligência interpessoal, intrapessoal e etc. E a partir daí com o que a gente foi observando, com o laudo dos psicólogos, aí a gente faz a seleção daqueles que a gente acha que no momento estão no melhor estado para começar a caminhada conosco, e o último encontro que é um retiro, aí já com aqueles que vão entrar no ano seguinte. Então neste ano de 2020 tudo foi atípico, os nossos encontros vocacionais também no primeiro momento ficaram encurados, mas depois Max, Isaías, Alex, que estão responsáveis pelo SAV, Serviço de Animação Vocacional, então eles pensaram nos encontros online e foram muito bons, né? Muito bons, diluídos, né? 1 hora por sábado, e alguns sábados e alguns meses, então foi uma experiência muito boa. E para 2021, quem quiser já vai falando com o seu pároco. O ideal é que esteja em algum grupo, pelo menos seja coroinha, porque um tempo atrás tinha um perfil, geralmente quem entrava no seminário já era ou catequista, ou vinha em grupos de jovens, já tinha uma caminhada. Então mudou um pouco esse perfil, são os sinais dos tempos, a gente não vai dizer que é melhor ou que é pior, mas o ideal é que tenha uma caminhada mínima, que seja conhecido já na sua paróquia, pelo seu pároco. Então, geralmente é em março, o primeiro encontro é em março. Já começa em março, janeiro é um pouco de recesso, fevereiro a gente está Uhum. voltando, organizando. Geralmente o primeiro encontro é em março, o segundo em maio, o outro em julho, o outro em setembro e o em novembro. Padre, quando os jovens são admitidos aqui no Seminário Santa Terezinha, aí quais são as etapas de preparação e formação? Então varia porque, como eu disse, tem a realidade do menor, aqueles que entram ainda cursando o ensino médio, tem aqueles que a gente chama de propedêuticos, que já concluíram o ensino médio, já estão até ingressando na universidade, e o seminário maior, propriamente dito, que é a filosofia e a teologia. Então, para cada etapa, a gente pensa de acordo com a idade, por exemplo, o menor. Geralmente é mais iniciação à vida cristã, catecismo da igreja, alguns elementos de autoconhecimento que a gente possa oferecer, porque abrindo esse processo formativo. Uso propedêutico, que já tem uma certa idade, geralmente já são depois de 18 anos, já tem ensino médio, já estão, como disse, até cursando uma faculdade, então o processo de acompanhamento é outro. E os da teologia a gente já tenta afunilar mais para a missão bem específica do padre, né? Então temas pertinentes à formação, os acontecimentos, às vezes até as coisas tristes da nossa história da igreja, passada e presente, eu sempre trago para eles, porque eu tive uma professora que ela dizia muito, a gente aprende com os erros dos outros. Então, às vezes assim, eu fico um pouco com peso na consciência, eu posso estar fugindo da ética, da caridade, mas eu quero que reflita, né? Não é a gente trazer coisa do outro mundo, mas é a nossa humanidade ferida, quando acontecem problemas, escândalos tristes, quando acontecem desistências, porque preocupa muito a desistência de padres jovens.
Eu, quando comecei a caminhada aqui no seminário, como reitor, eu fui a um encontro de formadores e o bispo, que era de Garanhuns à época, ele dizia: aquela festa que se fazia com 25 anos de padre, hoje tem que ser feita com 5 anos, porque uma grande maioria não está chegando a 5 anos. E aquilo ali me tocou profundamente, parece que ainda estou ouvindo. E depois disso eu constatei realmente, muitos que nos primeiros anos têm desistido. Né? É um fenômeno que também a gente sabe que no casamento, as existências. Por isso, assim, a etapa da teologia, eu tento afunilar ao máximo, mais do que teorias, a gente trazer experiências bonitas e tristes para a gente refletir, para a gente tentar não repetir os erros de outros. Sem julgamentos, a gente não é uma pessoa que vai julgar as pessoas, o mundo, não é a palmatória do mundo, como eu gosto de dizer, mas que reflita, que a gente tente se trabalhar, se conhecer, porque às vezes a gente nega o nosso processo de autoconhecimento, acha que a gente não vai passar por certas coisas, e nós não estamos acima do bem ou do mal, a gente está sujeito a tudo. Como eu digo, tem uma humanidade ferida, cada vez mais os meios de comunicação, o próprio mundo está mostrando que a nossa humanidade, né? Eu acho que durante muitos anos se imaginou o padre como um super-homem, um super-herói, uma pessoa que não tinha sentimentos, uma pessoa que não tinha problemas emocionais, psicológicos. E hoje a gente vê até o suicídio também muito presente no mundo dos padres, a síndrome de Burnout muito presente, naquela exaustão. Então estamos imersos em meio a tudo isso e a gente não pode fingir, ou dizer, nunca vai acontecer comigo. Humano, né? Humano, né? Padre, para quem está nessa, eu acho que a leitura ajuda muito. Você não teria assim uns 2 livros para dar dicas para quem está nesse período, sentindo esse chamado, né, que ajudaria muito na formação? É uma pergunta difícil nesse momento, porque tem tanta coisa boa, graças a Deus, inclusive até livros que, por exemplo, nem são publicados mais. Um exemplo meu, teve um livro de Padre Zezinho, O Senhor que Queres que Eu Faça, que me ajudou muito. E quando eu fiz o curso de formadores em Taubaté, era lá na casa do Padre Zezinho mora, eu perguntei a ele se não pensava em reeditar. Ele disse: não, mas tem tantos assim parecidos, tantos do gênero. Mas foi um livro que me ajudou muito. Senhor, o que queres que eu faça? A gente sabe que o Padre Zezinho marcou gerações, tanto na música quanto nos livros infanto-juvenis. Então, assim, me veio à mente um livro que nem existe mais, talvez nos selos virtuais. Pode ser que Senhor, o que queres que eu faça? Bem sugestivo, né? Muito, muito interessante mesmo. Mas, assim, Carlos Mestre tem um livro sobre, a partir da Bíblia, também com muitos questionamentos, eu não lembro o título aqui, poderia até pegar ali para mostrar, mas tem muita coisa, né? E na internet também, tem o site Lecionautas, que pode ajudar muito. Lecionautas. Que pode ajudar a rezar, fazer a Leste Divina, e a partir daí vai ouvindo a voz de Deus, né? Claro, literatura de modo geral, até um dos encontros vocacionais, eu disse aos rapazes, eu digo: olha, eu sei que estamos em pandemia, mas na cidade de vocês deve ter professor de português, de literatura, vão à casa dele, botem máscara, vão pedir um livro emprestado, Menino de Engenho, qualquer livro de literatura. É importante, a leitura para vocês padres é importantíssimo, né? O gosto pela leitura, né? Deveria ser. Infelizmente a gente tem uma realidade triste, que diz que o brasileiro lê muito pouco, às vezes uma média de 2, 3 livros por ano, é uma realidade muito triste. E a gente precisaria muito, muito investir nessa área, até para falar um pouco melhor. Eu digo muito aqui os meninos, eu me fixei, eu sei que tem outros erros, mas às vezes quem não distingue nem mais uma conjunção adversativa e mais uma conjunção aditiva. Às vezes vai escrever quando devia botar um S, bota mais, M-A-I-S. Então, porque é lendo que vai ter a estrutura mental da construção das frases. Eu também repito muito, o pouco gosto que eu acho que eu tenho na leitura, eu devo uma revista muito simples, Mensageiro do Coração de Jesus, que é
mais assim do apostolado da oração. Mas eu, como disse, desde criança tinha essa inclinação muito religiosa e minha avó pagava para mim a assinatura do Mensageiro, Coração de Jesus, de modo que uma revista que ainda hoje eu acho que eu não posso prescindir. Tem muito, modéstia à parte, eu tenho muitos livros bons, mas... Sua pequena biblioteca, né? Então, modéstia à parte, tem muitos livros bons, mas eu acho que eu não posso ficar sem o Mensageiro do Coração de Jesus. Mensageiro do Coração de Jesus. Uma revista muito simples, mas muito profunda. E que o senhor indica, né? Porque minha mãe, apesar de ser professora, mas ela não tinha tempo de incentivar, de acompanhar. Era uma professora polivalente, com muitos filhos, dona de casa. Quando eu era criança, minha mãe ensinava no sítio mesmo, então ela era merendeira, era professora. Então você pode ver que ela não acompanhava. Então eu reconheço que eu não tive essa base boa de estudos. Hoje, às vezes dá vontade, se pudesse até voltar à quinta série. Quando alguém estuda numa escola boa, me dá aquela inveja, sabe? Uma maneira assim, gostaria de ter tido uma formação boa. Por isso, a desenvoltura que eu tenho com as palavras, eu devo muito ao Mensageiro do Coração de Jesus. Então, já há 30 anos que eu assino essa revista. Uma dica para quem está nos acompanhando. Padre, nós estamos num ano atípico, como o senhor, tempos de pandemia, mas surpreendente o número de ordenações. Nosso bispo celebrou a última ordenação, a antepenúltima, que foi com o Antônio Carlos, o padre Antônio Carlos, que está na paróquia de São João em Açu. Chegou a levar, Ícaro, a última ordenação em Marcelino Vieira, que foi o padre Ícaro, está em Porto Alegre, 40 padres, em 16 anos de bispo. É um número surpreendente, né? Nós temos aí pela frente mais 2 ordenações para fechar 2020, não é isso? Por isso precisamos rezar pela perseverança. Eu disse desse fenômeno de desistências, a gente preocupa, porque às vezes a realidade desafia, se sente incapaz de acompanhar as mudanças, as exigências, então precisamos acompanhar os padres com as orações. Quando a gente pede orações, não é a gente fazendo média, é porque nós sabemos das nossas limitações. E como é bom ter o suporte, saber que tem uma comunidade que reza, que nos acompanha, tem uma diocese, tem congregações como as de vida contemplativa que nos sustentam com as orações. Então eu acredito que um padre, numa crise, numa dificuldade, mas se ele pensa que tem o apoio espiritual de toda uma comunidade, o quanto deve ser revigorante para ele. Então a gente se alegra. É claro que tem sido esse grande incentivo de Dom Mariano, porque Dom Mariano viveu na pele a carência de padres aqui na diocese. E a realidade hoje é diferente, né? Eu lembro que ele falava muito do déficit de padres na nossa diocese, precisava recorrer à diocese de Caricó, né? E hoje a realidade é outra, né? E mesmo, por exemplo, São Miguel, que é de onde eu vim, de onde sempre parte a minha visão de mundo. São Miguel, ao meu tempo, eram 3 municípios, era São Miguel e 4. São Miguel, agora João Pessoa vem a ver, e Doutor Severiano. Então esse padre italiano, antes, padre José Arias, que ficou 36 anos lá, mas hoje não, São Miguel multiplicaram tantas capelas, tantas comunidades. Eu não sei o mistério de São Miguel, ensino de uma selva, mas é uma cidade que cresce. Então a gente pensa, hoje não haveria mais os 4 municípios. E o próprio encanto do Doutor Severiano ficou com a paróquia, quantas comunidades para o Padre Antoniel. Então houve um crescimento muito grande. E se a gente pensa nas grandes cidades, aí é que as periferias, as favelas, o inchaço das nossas cidades. Então a gente precisa muito, muito realmente de trabalhar as vocações, claro que não só de padres, a gente precisa de bons leigos, bons catequistas, mas... Tudo isso favorece, né, no processo, né? E um padre bom, com certeza, ele vai promover vocações, vai suscitar vocações na sua comunidade. Padre, não tem como falar no seminário de Santa Teresinha em 2 coisas muito fortes. Sou luz para o seminário, uma campanha que eu queria que o senhor falasse, a importância dela para a manutenção
do nosso seminário e a festa de Santa Teresinha. A campanha Sou Luz para o Seminário é uma ferramenta indispensável, imprescindível. A gente sabe que todos os órgãos da igreja funcionam à base de doações. Dom Jaime, quando criou a Associação Santa Teresinha, com esse objetivo de ajudar espiritual e materialmente, e a gente sabe das necessidades. Então, acredito que cada diocesano deveria ter a alegria de poder participar. Eu me sinto livre, eu sou envergonhado para pedir, mas ao mesmo tempo eu me sinto livre porque a gente não está estipulando quantia, a gente não quer explorar, as pessoas colaboram a partir do que elas podem, né? E a gente tem exemplos, tem uma senhora muito humilde, parece que foi uma promessa que ela fez. Esse ano, devido à pandemia e os seminaristas foram em casa, não sei se ela, uma pessoa que a gente vê muito simples, eu sei que aquilo deve fazer uma falta muito grande, não sei se foi por conta da promessa, mas a gente vê as pessoas simples que colaboram. E como dizia, a gente se sente livre porque não está pedindo coisas demais. Entende que é difícil, às vezes quem tem um salário para pagar tantas coisas, comprar remédio. E é isso que eu tento sempre mostrar aos seminaristas, de um dia quando forem padres, ter um estilo de vida sóbrio, simples, porque as pessoas deixam de ter, deixam de usufruir de alguma coisa para partilhar conosco. Então, isso deveria tocar o coração de cada seminarista hoje, amanhã de cada padre. Então, não esbanjar, não ter um estilo. E a gente tem direito a um lazer, a gente tem direito de sair com um colega, ir uma lanchonete, ir uma coisa, mas não esbanjar demais, né? A gente não dá essa imagem que parece que os padres são burgueses. Passa os anos de formação no seminário pedindo ajuda e quando se ordenam acham que... Então, a sobriedade. Eu acho que nós brasileiros esbanjamos muito, a gente é muito vaidoso, então... E como dizia, o padre é fruto também dessa cultura. Então, eu sempre gosto de lembrar que os seminaristas, e a gente rezar por essas pessoas, a melhor maneira que a gente pode retribuir no momento é rezando e depois se esforçando com a graça de Deus para ser um bom padre, para corresponder a esses anseios, essas expectativas das pessoas que já são tão sofridas. A gente já sabe o descaso do poder público, dos nossos políticos, e às vezes, infelizmente, um padre ainda vem somar mais decepções, mais frustrações. Então, que cada um, a partir do que pode, né, se esforçar para corresponder, primeiramente, à vontade de Deus, como dizia, do discernimento, do bom para o melhor, mas também do nosso povo, e principalmente daquelas pessoas mais sofridas, mais excluídas, e que geralmente são as mais generosas. A gente sabe que gente de boas condições ajuda, mas a generosidade maior e quem cobra menos são as pessoas simples, né? Aí quem quer ajudar o seminário, quem quer participar da campanha Sou Luz para o seminário, faz o quê? Então eu acredito que em todas as paróquias tenha o folder que explica a campanha, que tenha a oração, e tem a parte que a pessoa pode destacar e coloca o número do contrato da COSERN, assina e entrega na sua paróquia, pode entregar na cúria, ou então pode até ligar para o seminário, tem sempre uma equipe que você diz o número do contrato, ou então manda só assinado. Então tem várias formas de ajudar. Ou pode fazer um depósito, ou pode vir deixar aqui também, não é? Com certeza. Padre, vamos aí viver a edição 2020 da festa de Santa Teresinha, que eu acho uma festa assim muito especial, é muito bonita, né? E esse ano, virtual, como é que vai ser? Com certeza, a gente vai seguir o estilo das comunidades, das paróquias, até porque também uma grande parte do nosso público é idoso, de pessoas idosas que estão aí na área de risco. Então a gente vai fazer aqui da Capela do Seminário, com a participação mínima, reduzida, alguns representantes dos noiteiros, que vêm homenagear Santa Teresinha. A gente teve até pessoas próximas, pessoas muito amigas do seminário que morreram vítimas da Covid, senhoras que ajudavam, que participavam, que tinham aquele carinho.
Então a gente é uma festa, um misto assim, de muitas emoções, de tristezas, de saudade, de recordações, né? Porque atravessou de diversas maneiras. Então, quem não teve familiares, graças a Deus, mas teve conhecidos, teve amigos, e aqui a gente teve muitas pessoas ligadas ao seminário, algumas que infelizmente faleceram vítimas da Covid. Por isso eu pensei na temática da esperança, porque eu acho que é o que nós mais estamos precisando, sempre, e num momento como este, é de esperança. Apesar de alguns momentos, com as notícias, a gente fica para baixo, a gente fica preocupado, mas temos que ser aquilo que João Paulo II dizia, peregrinos da esperança. Então, a partir da carta aos Romanos, com a qual o Papa Bento XVI inicia a segunda encíclica dele, a Esper Salve, lá São Paulo, a carta aos Romanos diz, na esperança que nós somos salvos. Então essa esperança que o povo de Deus sempre teve no Messias, no Salvador, essa esperança que salva para a gente não se desesperar. Então, quantas coisas a gente pode refletir a partir desse versículo, na esperança que fomos salvos. É claro que a esperança maior é a realização do reino de Deus, a realização da vontade dele. A esperança não é só o fim da Covid, não é só a vacina, claro que passa também por aí. Mas a esperança maior é que a vontade de Deus seja feita em cada um de nós, que seja o reino dele, não o reino nosso, que prevaleça. Então, a cada noite, a gente vai refletir um capítulo do documento Esper Salve, que foi, como disse, a segunda encíclica do Papa Bento XVI. Ele fez a primeira, Deus Caritas Est, Deus é amor, e a segunda, Esper Salve, né, nossa esperança. Então, a nossa esperança é no reino de Deus, é na pessoa de Jesus. Eu gosto muito de dizer que para um cristão não tem utopia. Utopia quer dizer um lugar que não existe. Para o cristão tem utopia, tem um lugar, topos, lugar é em Jesus. Então, nossa esperança se realiza em Jesus. Claro que utopia é poética, é bonito, tem até a música de Padre Zezinho, de Zé Vicente, ambas intituladas com utopia, mas para nós é utopia, é lugar. Em Jesus que nossas esperanças se concretizam, se realizam, e é essa esperança de que o reino dele aconteça nas pequenas coisas, porque nosso Deus não é narcisista, não é como o nosso povinho popular mostrado, nosso Deus é simples, né? Se fez tão pequeno, uma criança que nasceu em Belém, viveu 30 anos no escondimento de Nazaré, morreu numa cruz de uma maneira muito humilhante, e está presente em cada um de nós, nos pequenos gestos de amor, de fraternidade. Então, é essa a nossa esperança. Eu queria agradecer muito ao Padre Crisanto por essa participação no YouTube da Diocese e queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos jovens que se sentem chamados, né, à vocação sacerdotal. Reforço o meu agradecimento, já dito no início, por essa oportunidade, por essa gentileza. Não precisei nem sair de casa, o Papa Francisco fala tanto de igreja de saída, não precisei nem sair de casa, mas foi bom porque eu estava em aula online. Agradeço muito a gentileza de vocês. E a mensagem para os jovens é que tem sonhos. No livro dedicado aos jovens, perguntam ao Papa Francisco como foi a juventude dele, e ele disse: eu fui um jovem que tive muitos desejos, muitos sonhos. Então, os jovens sonhem, desejem, pensem em horizontes mais altos, né? Vão além de uma tela de celular, de uma tela de computador. Não pense apenas em ser um YouTube, um influencer. Pense que a gente pode ter projetos de vida mais ousados. Então, não deixe que roubem os sonhos, mesmo que a gente vive um momento difícil, as polarizações e tantas outras problemáticas, mas não deixe roubar os sonhos de vocês. Tenham aquele olhar de esperança, de encanto. Eu tenho dito bastante que o Papa Francisco recuperou uma palavra muito bonita, parresia. Parresia quer dizer entusiasmo, encanto, coragem, força. E é isso que a gente espera nos jovens. Às vezes, infelizmente, os jovens têm um olhar tão triste, tão descrente. Então, e é isso que a gente espera nos jovens. Às vezes, os idosos
tem mais aquele olhar de esperança do que muitos jovens, porque infelizmente uma grande parte de nós vive como um zumbi existencial. Parece que a gente faz as coisas, se movimenta, anda e tudo, mas parece um zumbi, falta aquele entusiasmo, amor, falta aquele encanto. Então não é euforia, às vezes uma pessoa mesmo sisuda, mesmo séria, mas ela pode ter tudo isso, enquanto outros às vezes espalhafatosos e eufóricos demais, quem sabe pode ter um grande vazio. Então sonhe, ele tem desejos fortes na vida. Obrigada, até o próximo, até um novo encontro aqui, né, na nossa Diocese de Mossoró. Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era a minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor ou mesmo lar. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus, te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar.